Então aconteceu o seguinte, né? Que na última história eles desobedeceram a Deus. O que aconteceu? Eles comeram a fruta da árvore que não podia comer, a árvore do meio do jardim. Então na história de hoje a gente vai ver o que aconteceu com eles, com Adão e Eva, depois que eles comeram, desobedeceram a Deus. Hoje é a história do paraíso perdido. Eles perderam o paraíso? Não sei. Vamos ouvir então. Adão e Eva saíram lentamente para se encontrar com Deus, que olhou longa e tristemente para os dois culpados. Por que vocês estão se escondendo? Perguntou-lhes. Eu estava com medo de vê-lo, porque estou nu, gaguejou Adão. Quem lhe disse isso? Perguntou Deus. Vocês comeram da fruta da árvore que dá o conhecimento do que é bom e do que é ruim? A culpa não foi minha, disse Adão. Eva me persuadiu a comer a fruta. Não foi minha culpa, disse Eva. A cobra me enganou para que eu a comesse. Olha Deus... só uma pra gente comentar essa parte aí, né? Que Adão, aliás, Deus perguntou a Adão e Adão falou assim, olha, não foi culpa minha, falou Adão, Eva me persuadiu a comer, a mulher que você me deu que me insistiu para eu comer, né? E aí a Eva já também falou, olha, não foi também a minha culpa, ó, a cobra que me enganou para que eu comesse a fruta. Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente sempre tem alguma desculpa, né? E sempre, nunca foi culpa nossa, a gente está sempre jogando a culpa nos outros. Então, que a gente tem que saber assumir, errei, pedir perdão, pedir desculpas. E aí a gente vê que Adão e Eva foram um jogando a culpa no outro. Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente e a serpente não estava mais lá. Porque foi a serpente que falou. É verdade, foi a serpente que ficou falando para ela comer a fruta, né? Foi o que aconteceu. Eles não estão mentindo. Não, A Eva falou para ele comer e a cobra enganou ela para comer. Então, eles não estão botando a culpa. Não, foi assim. Foi o que aconteceu. Foi assim. Ah, mas Deus não tinha falado para eles não comerem a fruta? Eles deviam ter falado assim, olha, a cobra falou isso daí, mas eu desobedeci a Deus. Eles sabiam que não poderia desobedecer a Deus. Mas a cobra enganou. Eles podiam A cobra que foi tentando convencer eles caíram no papo da cobra. A cobra queria que eles morressem. É isso mesmo. Mas ó, quando a mamãe e o papai falam que não pode fazer uma coisa, aí um amiguinho de vocês vai lá e fala pra fazer. Vocês vão fazer ou vocês vão falar, não, a minha mãe e meu pai falaram que não pode? Eu vou pensar se eu vou ou não vou. Tem que ter obediência, não é? Obediência. Por quê? Porque os pais sabem o que é melhor para os filhos. Assim como Deus também sabe o que é melhor para os filhos. Por isso que ele colocou os mandamentos. Depois a gente pode fazer depois uma outra história sobre quais são os mandamentos de Papai Deus, falou né? Que a gente tem que quando obedecer. ele era criança, ele brincava com faca. Não foi pode. esse exemplo que eu dei. Eu falei assim que se uma criança fala assim, ah pai, eu gosto de brincar com faca, eu acho super legal. Tem que... O pai percebe que aquilo não é bom. Pode ser até... A criança pode até achar legal, mas os pais sabem que aquilo não é bom, então falam assim, oh, não pode brincar com faca. Então por isso que tem que obedecer os pais, porque às vezes é algo que vocês acham até legal, o amiguinho fala, ah, que legal brincar com faca, mas a gente sabe o que é perigoso. Não, tem que obedecer a mamãe, papai não. Engraçadinho. Essa tá aqui, a bonitinha. Tá, vamos terminar A a bonitinha história? que Vamos tinha. lá. Deus conversou com cada um deles. Explicou que ao desobedecerem tinham estragado seu mundo encantador. Agora, entre as plantas e flores, cresceriam ervas daninhas e espinhos. O trabalho se tornaria pesado e cansativo. Algo ainda mais triste viria a seguir. Vocês não podem mais morar nesse jardim, disse Deus.
Aqui nós passeamos juntos e conversamos, mas como vocês decidiram fazer o que queriam, isso significa que escolheram se afastar de mim. Olha aí, vamos parar por aí um pouquinho. Né? Quando a gente desobedece, é porque a gente escolheu se afastar de Deus. Não é que Deus se afasta da gente. Deus, você tem a liberdade, né? Você tem o livre arbítrio, a liberdade de você fazer o que você quer. Deus fala para não fazer isso. Quando você... Por que você me interrompeu? Tá todo engraçadinho. Né? E aí, ó, a gente que se afasta de Deus quando a gente desobedece Ele, porque a gente tem essa liberdade. Então Deus falou, foi bem claro aí, olha, onde que tá? Vocês decidiram fazer o que queriam, isso significa que escolheram se afastar de mim. Isso, as pessoas que se escolheram se afastar dele, porque não estão obedecendo, né? Agora devem ir para o mundo e seguir seu próprio caminho. E quando o fim chegar, vocês vão morrer. Com o coração pesado, Adão e Eva deixaram o lindo jardim do Éden. Os mensageiros de Deus, com espadas de fogo, passaram a guardar os portões do paraíso, que, ao que parecia, a humanidade havia perdido para sempre. Tá vendo? Desobedecer a Deus, né? Quando desobedece a Deus, a gente tem que entender que tem as consequências também. Assim, quando desobedece a Deus e desobedece os pais, tem as consequências ruins, que é natural. Né? É natural que acontece. Não é que Deus é mau, que... Né? Ah, mas Deus não... A gente que escolheu desobedecer. E aí as consequências vêm. Tá certo? Então, a nossa próxima história, a gente... Vamos aguardar então pro nosso próximo vídeo aí com a próxima história.